nós queremos falar sobre confiança. Queremos falar sobre confiar. E eu gostaria que você que tem a sua Bíblia aí no smartphone, você viu que nós precisamos dar uma arrumada aqui no Data Show, né? Essa semana com certeza a gente vai tentar arrumar isso aí. Mas você que trouxe a sua Bíblia, né? Abra a sua Bíblia. Você que tem a Bíblia no smartphone, abre a sua Bíblia que tem no smartphone. Você que não tem a Bíblia no smartphone e não tem a Bíblia em papel, você se complicou. Eu ia dizer outra coisa, mas minha esposa ia me repreender. Então você, né, se complicou hoje. Então pega carona, né, nessa cauda do cometa, pega carona na pessoa que está do seu lado, que tem uma Bíblia aí, né, e acompanhe com ela. E abra a sua Bíblia no livro Filipenses, capítulo de número 3 e o verso de número 12. Filipenses, capítulo 3 e o verso de número 12. Diz assim a palavra: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando o que aqui estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero falar sobre confiança nessa noite. Eu quero falar sobre firme no propósito de Deus e vá. Confie em Deus e vá. Quando a gente fala sobre confiar, porque nós temos que aprender a confiar em Deus. Porque eu não sei você, e talvez tenha acontecido com você, mas você já parou e perguntou uma vez, ou duas, ou três, ou lá, ou semana passada, perguntou e fez essa pergunta: Deus, você está aí? Ou você perguntou: Deus, você existe realmente? Ou fez uma pergunta para Deus tipo: Deus, você realmente se preocupa comigo? E se preocupa, por que é que a minha vida está como está? Ou você já fez essa pergunta tipo: Deus, você se importa com os meus problemas? Será que Deus existe? Você já fez essa pergunta? Será que eu não estou vindo domingo após domingo? Será que esse Deus não foi inventado? Alguém não inventou esse Deus e escreveu essa Bíblia, onde diz que existe um Deus, mas parece que algumas coisas que acontecem na minha vida não concorda com aquilo que essa palavra diz, que existe um Deus. Você já teve dúvida da existência de Deus? Você já teve dúvida que Deus se importa com todo mundo e não se importa comigo? Você já pensou que muitas vezes Deus abençoa todos e não me abençoa? Será que isso não nos coloca na situação de, muitas vezes, por não confiar totalmente em Deus, nós tentamos fazer as nossas coisas por conta própria? Será que Deus realmente se importa com o meu casamento? Será que Deus realmente se importa se eu sou curado ou não curado?
será que Deus existe? Você já fez esse tipo de pergunta? Se o Senhor realmente existe, me dá um sinal. Já fez isso? Me dá um sinal se o Senhor realmente existe. E eu vou pedir uma coisa simples para o Senhor. Porque tem momento, irmão, que parece que a gente olha e parece que Deus não existe. Eu vou pedir uma coisa simples para o Senhor e vou dormir só para o Senhor me mostrar que existe. Eu vou entortar esse quadro aqui no meu corredor, vou deixar ele torto. E se amanhã ele amanhecer certinho, eu vou crer que o Senhor existe. E aí eu acordo na manhã seguinte e vou naquela expectativa que Deus fez uma coisa simples, mas eu olho lá e o quadro está do mesmo jeito, torto. Aí eu pergunto, será que Ele existe? Será que Deus existe quando a gente abre a nossa rede social, ou senta próximo à TV, e a gente vê que está tendo uma guerra no outro lado do país que a gente mora, e a gente vê que 40 crianças foram decapitadas, e a gente pergunta, aonde Deus está? Aonde Deus está no meio dessa guerra, onde pessoas são sequestradas, são violentadas, e muitas vezes no meio dessa violência, quando eles são violentados, eles estão orando para um Deus que parece não se importar. Hoje eu estava vendo na CNN Internacional que uma imagem que uma das vítimas gravaram no celular. Eles entraram dentro de um bunker, que é uma estrutura muitas vezes de ferro, de concreto, à prova de míssil, e lotou. Era quase do tamanho da minha casa. O cara que estava filmando estava por último lá filmando, e eles entraram para se esconder ali dentro. E alguém perguntou, será que tem um soldado de Israel que está vindo? Mas no vídeo quem aparece são soldados que estão guerreando contra Israel. E aí simplesmente eles tiram granadas e eles jogam lá dentro, e morre todo mundo. E aí você me pergunta, será que Deus existe nesse tipo de situação? Ou se Deus existe, Ele é um Deus panteísta, é um Deus que criou o mundo e disse assim, olha, o mundo está criado, agora vocês se viram nos 30, fiquem aí, façam o que vocês quiserem, que eu não me importo mais. É um Deus que não se importa, é um Deus que existe, que cria tudo, mas esse tudo, quando Ele cria, Ele não se importa com nada. De vez em quando vem esses dilemas na nossa cabeça, e quem sabe por esses dilemas não resolvidos, muitos não estão mais na igreja, porque não conseguiram respostas para esse tipo de questão. E isso não é novo, porque a Bíblia ela fala lá no Evangelho de João, no capítulo 20, que depois que Jesus morreu e Ele ressuscitou, a Bíblia diz que algumas mulheres viram Jesus, elas contaram para os discípulos, e os discípulos foram contar para os outros discípulos,
E no meio desse discípulo tinha um que nós chamamos e dizemos quando fala que alguém precisa ter fé, e a gente diz, olha, quando a gente compara alguém que não tem fé, a gente compara com esse discípulo. Qual é o nome dele? Tomé. Tomé é um discípulo que para nós é um discípulo que não tinha fé. Porque quando chegam para Tomé e diz, Tomé, Jesus ressuscitou, o que Tomé diz? Se eu não tocar o dedo aonde os pregos entraram, eu não vou acreditar. Se eu não tocar nele, eu não vou acreditar. Aí a gente diz que Tomé não tinha fé. Mas Tomé ele queria algo mais visível do que o invisível. Ele queria algo mais concreto. Ele não queria só saber. Tomé, para a sua fé aumentar, ele precisava ter algo concreto. Mas ele deu a letra. Ele disse, se eu não tocar aonde os pregos furaram a sua mão, eu não vou crer. Agora eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós. Quem é mais incrédulo? Aquele que pede para tocar? Ou aquele que diz que crê em Jesus e vive como se ele não existisse? Quem é que tem menos fé? Porque muitas vezes nós dizemos que acreditamos que ele ressuscitou, mas vivemos como se ele tivesse morto. Resolvemos nossos dilemas como se ele tivesse morto. Então, quem é que tem menos fé? Tomé, que estava lutando, falar, eu acredito, mas eu preciso ter algo a mais. Ou aqueles que não precisaram de nada, mas vive como se ele não existisse. Porque muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas vivemos como se Deus não existisse. Deus não vai ficar chateado com você se você for sincero por Ele. A gente tem medo das nossas orações, a gente dizer aquilo que está dentro do nosso coração para Deus. E a gente olha, pastor, mas e aí? O senhor falou para mim. Aonde estava Deus quando essas crianças foram decapitadas? Aonde estava Deus? Aonde essas pessoas foram violentadas? Aonde está Deus que enquanto tem uma guerra acontecendo num país vizinho, no Afeganistão, tem terremotos que está destruindo tudo daquilo que eles não têm, porque na verdade eles não têm nada, e até o pouco que eles têm, foram tirados por um terremoto. Aonde está Deus? Onde está Deus quando as crianças foram decapitadas? Uma coisa que a gente tem que entender é que Deus, Ele não está muito preocupado de nós fazermos o nosso aconchego aqui na terra. Aquelas crianças eram importantes para Deus? Sim. Mas foram decapitadas e acabou. E onde elas estão?
O que Jesus disse a respeito delas? Jesus disse: olha, deixai vir a mim as criancinhas, ou as crianças, porque delas é o reino de Deus. Ele está dizendo: olha, elas podem deixar vir a mim. Porque para os adultos, ele diz, para vocês chegarem até a mim, vocês precisam ter fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você precisamos de fé. Mas essas crianças, elas já estavam com Deus. A gente sabe aonde elas estão, porque ele diz que elas não precisavam de fé. Elas não precisavam de nada, porque elas já estavam garantidas. O repórter de uma emissora estava entrevistando um homem e estava dando o relatório das pessoas que haviam morrido na guerra. E ele viu uma criança, filha dele, que estava morta, apareceu como morta. A foto e o nome da criança. E naquele momento ele levantou a mão e ele agradeceu a Deus, e dizendo: Deus, muito obrigado, porque ela está morta, porque ela não vai ser estuprada mais, porque ela não vai ser violentada, porque a sua consciência não vai ser violentada, porque tudo acabou aqui nessa terra. Muito obrigado. Ele entendeu o sentido da vida, que ela acaba nessa existência, mas ela continua numa existência eterna junta com Deus. Por isso que a Bíblia fala que se esperamos de Deus somente nessa vida, nós não passamos de miseráveis. Deus não está preocupado, irmão, me entendam bem, Deus não está muito preocupado se você é curado ou não, embora Deus cure, e nós acreditamos nisso, certo? Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Deus não está preocupado se você vai ser rico aqui nessa terra ou vai ser pobre, não. É tanto que Ele disse: olha, os pobres sempre teremos conosco. Então vai ter uma turma que vai ser pobre, e está tudo bem, porque Deus está preocupado com algo maior. E nós precisamos entender essa dinâmica para nós podermos confiar. Porque o fato das coisas não estarem dando tudo certo para você, não é a ausência de Deus. Não é porque Deus não se importa. Deus se importa. Mas Deus tem um plano maior na nossa vida. A palavra de Deus, ela conta no livro de Lucas que Jesus estava em uma casa, e ele estava pregando, e a casa encheu, os arredores da casa encheu, janela estava cheia de pessoas, e de repente trouxeram um paralítico que não podia entrar ali onde Jesus estava. O que os amigos fazem? Vamos derrubar o telhado e vamos levar o paralítico até Jesus. E assim eles fazem. E quando Jesus vê aquele paralítico, Jesus olha para o paralítico, e o que ele vê? Primeiro, uma pessoa que não anda. Mas ele não vê mais só isso. Se fosse eu e você, nós olhávamos qual que é a maior necessidade dessa pessoa: andar. Mas Jesus olhou para ele e disse: a necessidade é maior. E aí olha para o paralítico e diz: olha, os teus
pecados estão perdoados. Os fariseus começam a falarem dentro do seu coração, e Jesus diz: por que vocês ficam aí falando consigo mesmo, murmurando e dizendo quem é esse, quem ele se acha para perdoar pecado? Porque quem pode perdoar pecado só é Deus. Aí Jesus diz assim: o que é mais difícil fazer? A pergunta é: o que é mais difícil fazer? Porque curar, meu irmão, é a parte mais fácil que tem para Deus. E Jesus entendia isso. Eu falei de manhã que às vezes quando as crianças, agora vai revelar a idade de muitas pessoas. Quando a gente era criança, e você imagina crianças há 48 anos atrás, há 50 anos atrás, que não conhecia, que os pais não conheciam Jesus, e que ninguém conhecia nada, e a gente vivia uma tradição. Quando a criança ficava doente, o que a gente fazia lá no Ceará, lá na Bahia? Levava para uma benzedeira. Quem já foi benzido? Esses dias eu estava falando para o pessoal aqui, né, um dia o portão o vento bate e voa, leva o portão não sei para onde. Outro dia tem um vazamento não sei aonde. Aí a gente arruma o vazamento daqui, de repente alguém manda uma mensagem para a gente: olha, a igreja está inundada, né? Quebrou um cano lá, o negócio está vazando também. Aí eu olhei para não sei para quem e falei: irmão, a gente precisa arrumar ou um padre ou uma benzedeira, a gente precisa benzer essa igreja. O negócio está feio. Mas você lembra que a gente levava para uma benzendeira, ela pegava um grade de arruda, jogava jogava um charuto na sua cara, e passava uns dias, a criança estava boa. O que a gente fazia quando a criança soluçava? A gente colocava uma linha, né, vermelha, tinha que ser vermelha, não era verde. Eu estou vendo muita gente de verde hoje aqui, combinaram? A gente mastigava a linha vermelha e colocava na testa da criança para acabar o soluço. Cara, e funcionava. Porque eu não sei te dizer, eu também não sei. Lembra os homens aí, a gente estava com a íngua, você esquentava uma faca no fogo, e você encostava ela aqui meio quente e fazia uma cruz, e a íngua desaparecia. Cara, é umas coisas estranhas. Esses dias eu encontrei uma irmã da igreja, que ela falou: pastor, e ela estava com o negócio de colocar aquela mãozinha, sabe, aquela mãozinha que colocava aqui, e uma pulseira que as crianças usavam por causa do mal olhado, que vinha era tipo uma figura de uma pimenta. Eu falei: irmã, quando a gente era ignorante, a gente fazia tudo isso, e Deus não estava nem aí. Até, às vezes, eu creio que até Deus curava pela misericórdia, mas isso não funciona. Era um tempo da ignorância, irmã. Para com isso, joga essa pimenta fora, joga tinha um pulso, né, que colocava lá, tira esse negócio, joga fora, irmã. Hoje é Deus. Mas a questão, irmão, por que eu estou falando isso? Porque a cura é o que se tem de mais fácil para Deus fazer na nossa vida. E os fariseus não entenderam que Deus fez o mais difícil. Qual era o mais difícil? Perdoar os pecados. Aí ele diz: olha, vocês estão achando que é mais difícil perdoar pecados do que curar? Então vou falar para vocês como é fácil, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem poder nos céus para perdoar pecado, e na terra para curar. Eu digo ao paralítico: levanta e anda. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que tem poder nos céus para nos levar para lá, e tem poder na terra para curar.
mas ele sempre procura fazer o mais difícil, que é salvar. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus não está preocupado se você vai viver 1000 anos. Deus está preocupado em te levar para o céu, irmão. Eu vi pouco amém aí, porque eu acredito que a maioria está querendo que Deus se preocupe aqui na terra. O céu, não, irmão, Deus está preocupado em te levar para o céu. A Bíblia conta uma história muito interessante sobre isso. A Bíblia fala de, e agora, é 10 ou é 9 leprosos? 10. Chegando para Jesus dizendo: Senhor, me cura. E o Senhor vai lá e cura todo mundo em atacado, porque tem dia que Deus cura assim, um só, mas tem dia que Ele cura em atacado, assim, ó, pá. E aí todo mundo vai embora. Aí de repente um que vai no meio do caminho curado, eles estavam todo mundo indo para o inferno, leproso, e agora eles continuam indo para o inferno curado. Mais um falou: cara, eu nem voltei para agradecer a ele. E aí ele volta, e aí ele agradece a Jesus, e Jesus fala para ele: mas não era 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Não sei. Aí Jesus olha para ele e fala assim: a tua fé te salvou. Tem uma história que a gente fala que está na Bíblia, né? Que tipo, se não vir por amor, vem por a dor. Você já falou isso. O pessoal que não lê muito Bíblia diz que tem isso na Bíblia. Eu não achei ainda. Mas muitas vezes Deus usa a dor que sentimos para podermos receber o toque da sua salvação. A palavra de Deus, ela conta em Lucas, no capítulo, ela conta em Lucas a história de uma mulher que tinha 12 anos, a mulher sofria de uma hemorragia. E Jesus vai passando, ela diz: se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. A Bíblia diz que ela toca em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ela recebe cura. E aí Jesus chama aquela mulher e diz: quem me tocou? A mulher não responde. Jesus: quem me tocou? A mulher vem meia com medo. Ela chega até Jesus e conta a história dela. Por que você acha que a gente sabe da história dessa mulher? Porque Jesus fez essa mulher contar a história dela para todo mundo. Senhor, eu estava 12 anos, perdi marido, perdi filho, perdi dinheiro, contou o testemunho. Mas a partir eu vivi uma vida sem Deus, eu vivi uma vida confiando nas minhas riquezas, mas a riqueza acabou. Eu confiava nas minhas forças, mas as minhas forças se esgotaram, até que eu disse: olha, eu vou tocar nele, eu vou tocar nele. E quando eu toquei, eu fui curada. Aí Jesus diz assim: vai, porque a tua fé te salvou. Essa palavra salvou não está falando em relação a somente uma cura física. Salvou a alma daquela mulher, salvou o espírito daquela mulher, salvou o corpo daquela mulher, por causa de um toque. E aí a gente vê Tomé dizendo:
eu ouvi falar que o Senhor ressuscitou. Eu ouvi falar que foram no túmulo e o Senhor não estava lá mais. Mas eu não acredito em nada disso, a não ser que eu toque nas tuas mãos furadas, aí eu vou acreditar. Sabe o que acontece, irmão? Porque muitas vezes nós andamos e vivemos como se Deus não existisse, porque falta aquele toque, falta eu querer tocar, falta eu querer chegar em Jesus e tocar em Jesus. Porque muitas vezes a gente vem, a gente finge que acredita, e a gente vive uma segunda-feira como se Ele não existisse. Porque de verdade, se Deus existisse, irmão, eu tinha mais tempo para Ele, sim ou não? Quem é casado aí, sai de casa sem dar um beijo na mulher, sem dar um oi para a mulher? Quem tem família, que ama a família, quando você sai de casa, você sai sem falar nada? Não, a gente sempre diz até mais. Se for mulher, a gente dá um beijo. Se não tiver brigado, se tiver brigado, a gente fala pelo menos um oi. E por o fato da gente não tocar, porque o toque ele nos dá intimidade. O toque ele nos conduz a um relacionamento. E a gente sai numa segunda-feira e a gente não conversa com Jesus. A gente não fala nada para Jesus. A gente muitas vezes sai igual o bicho, acorda e já vai ter que fazer o que tem que fazer, e a gente não se relaciona com Ele. Por quê? Porque falta o tocar, irmão. Você não precisa chegar aqui num lugar desse e sair daqui arrepiado por causa do louvor, e sair daqui arrepiado por causa de uma palavra chave que eu te falei. Mas você precisa vir aqui e querer tocar em Jesus, porque quando você toca em Jesus, você abre uma porta para relacionamento com Ele. Quando Jesus aparece para Tomé, e aí Jesus ele chega para Tomé e falou: Tomé, olha, você queria tocar, então toca, pode tocar, vem cá, vem, coloca o teu dedo aqui, vai, atravessa ele. Aí Tomé fala: meu Senhor e meu Deus. Tomé, a partir do momento, daquele momento, de um crente incrédulo, ele doou toda a sua vida para o Evangelho. Ele pregou na Índia, ele foi um dos mártires da igreja primitiva, foi morto por causa do Evangelho. Sabe por quê? Pelo simples toque que ele resolveu. Ele disse: Senhor, eu preciso de algo a mais para que a minha fé possa aumentar. E a partir do momento que Jesus permitiu que ele tocasse, a vida de Tomé nunca mais foi a mesma. Que você nessa noite, a sua vida possa ser diferente, a sua vida possa ser uma vida mudada, porque você vai tocar e se permitir ser tocado. Isaías capítulo 6, eu gosto desse texto, porque quando você começa a ler o capítulo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, você vê Isaías apontando o erro nas outras pessoas. Mas quando ele chega no capítulo 6, o texto vai dizendo o seguinte: no ano da morte do rei Osias. Sabe, às vezes alguma coisa tem que morrer em nós, para que nós possamos receber o
toque de Deus na nossa vida, alguma coisa tem que morrer em nós, para que nós possamos desfrutar desse Deus glorioso. Por quê? Porque aonde está Deus? Isaías encontrou, ele disse, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Aí você pergunta, aonde está Deus nessa confusão toda, que o mundo está perecendo? Você vai encontrar Ele sentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas. Você vai ver Ele preocupado com você. E no dia que a gente tiver de encontro a Jesus, que Ele responder algumas perguntas que nós fazemos e muitas vezes não tem respostas, você vai dizer como Ele é maravilhoso. Porque tem coisas que nós não entendemos, porque nosso pensamento, a nossa visão é uma visão terrena, mas a visão de Deus é uma visão eterna, que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu falo todas as coisas, é todas as coisas. Um navio que afunda, como o navio que Paulo estava indo para Roma, a Bíblia diz que o navio vai afundar. Jesus aparece para Paulo e diz, Paulo, fica tranquilo, que o navio vai afundar, vai perder o navio, mas nenhuma alma vai perecer. É o que Deus está dizendo para você nessa noite. Olha, pode acontecer algumas coisas na tua vida, mas eu quero dizer que eu tenho um propósito maior. Se eu perco uma coisa hoje, se eu perco um carro hoje, se eu perco um trabalho hoje, fica tranquilo, irmão, está no propósito de Deus. Deus está no propósito, no caminho de todas as coisas. A Bíblia diz que o navio afunda, ninguém perece. Paulo prega na ilha de Malta, e depois Deus providencia um outro navio para levar Paulo até Roma. Pode ser que algumas coisas se vá na sua vida, mas Deus vai providenciar para frente essas coisas que foram, ela vai trocar por coisas novas. Você nunca leu o livro de Jó, irmão? A Bíblia diz que Jó perdeu tudo e Deus deu para ele tudo em dobro, porque Deus não está preocupado com coisas. Deus não é eu e nem você, nós nos preocupamos com coisas, mas Deus se preocupa com pessoas. Com pessoas. E tudo bem a gente ser fraco, mas a gente tem que entender que Ele está conosco. Salmo 46, o que é que diz o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, aonde? Na hora. Ou ele está dizendo, olha, vai ter momento de angústias, mas eu vou estar presente, eu vou ser o seu socorro, no momento de angústia. Então, aprenda a confiar em Deus, aprenda esse canal da direção divina. Agora, para nós seguirmos o propósito de Deus, sobre essa direção divina, segundo o texto que nós acabamos de ler, em Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, primeiro, mantenha a sua mente longe de acomodação. O verso 12 diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Aprenda uma coisa, irmão, o crente, ele não pode viver com a sua mente acomodada. Nós precisamos viver o novo de Deus, precisamos viver o sobrenatural de Deus, precisamos ouvir Deus falar com cada um de nós. Ô irmão,
Não fica só com a mensagem que você recebe na segunda, no domingo. Porque se eu perguntar para a maioria o que eu preguei aqui na terça-feira, ninguém sabe, já fiz isso. Aprenda a renovar a tua mente. Não se acomode. Paulo está dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha me aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. Eu não sou uma pessoa acomodada, eu estou sempre buscando ter um relacionamento mais profundo, eu estou sempre buscando tocar em Jesus, para resolver os meus dilemas da vida. Será que Deus existe? E se Ele existe, por que é que tudo está acontecendo comigo? Deus não te proíbe de ter as tuas dúvidas e incerteza, mas Ele não quer que você seja uma pessoa acomodada. Agora a pergunta é: o que distrai a tua mente? Segundo, mantenha sua mente afastada do orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela não confia em Deus. E o que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que concentra todas as suas forças em resolver todas as suas dificuldades sem nunca consultar Deus primeiro. É uma sequela de Satanás. O orgulho, a Bíblia diz que ele precede a queda. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. E para confiar em Deus, a gente precisa ter relacionamento com Ele. Essa história não é minha, eu ouvi o Helder pregar uma das primeiras mensagens dele. E ele contou que o avião ele estava indo para um determinado lugar. E do lado tinha uma criança desenhando. E de repente ele entra num momento de turbulência, que o avião parece que vai cair, e as máscaras caem. O pessoal coloca, a criança coloca a máscara tranquila, e ela continua desenhando, e o pessoal começando a gritar, desesperado, orando para tudo que é Deus, e a criança está tranquila. De repente, com o passar do tempo, aquele avião sai daquela turbulência e começa a ficar tranquilo. Uma moça que estava desesperada, ela viu aquela criança naquela calma, ela olha para a criança depois e pergunta: você não ficou com medo? A criança falou: não, eu não fiquei. E ela falou: por que você não ficou? A criança disse: porque o meu pai é o piloto desse avião. E se ele é o piloto, eu estou tranquilo, estou em boas mãos. Aprenda a confiar. Seja essa criança que está sendo conduzida em uma jornada, e aprenda a confiar. Você sabe por que Deus não revela para você não mostra o teu futuro? Porque talvez se Deus revelasse o teu futuro, você desistiria da sua jornada, da sua direção divina. Você imagina, Deus só mostra a chegada, aonde você vai chegar. Deus olha para José e diz para ele: olha, você vai dominar sobre todo mundo. Mas Deus não diz para ele que ele vai ser odiado pelos seus irmãos. Deus não diz para ele que ele vai ser jogado num poço. Deus não diz para ele que ele vai ser vendido como escravo na praça no Egito. Deus não diz para ele que ele vai ser comprado por Potifar e vai ser caluniado pela esposa de Potifar. Deus não diz para ele que ele vai parar no calabouço do rei, na prisão do rei. Por quê? Porque se Deus revelasse todo o processo, nós não conseguiríamos chegar no final daquilo que Ele tem para a nossa vida. Por isso que Ele te poupa e Ele me poupa. E a única coisa que Ele diz para você é:
confie. Confie. Vai dar tudo certo. Ah, pastor, mas está doendo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Confie em Deus. Não há problema nenhum em você falar, Senhor, eu quero tocar. Eu quero sair daqui, mas eu quero tocar em Ti, Senhor. Para que eu possa entregar toda a minha vida para Ti, sem reserva. Isso quem pode alcançar você é o Espírito Santo de Deus. Eu conheço muitas pessoas que foram curadas de câncer. Eu vi uma pessoa ser curada de AIDS, mas elas não estão na presença, porque elas foram tocadas no fácil, elas não foram tocadas na alma, elas não foram tocadas no Espírito. O que Deus quer para a nossa vida nessa noite é que você confie. Mas para você confiar, você precisa tocar igual Tomé, não é isso, irmão? Eu preciso tocar e ser tocado, porque a partir do momento que você toca nele, ele também toca em você. E aí quando ele toca em você, a sua vida nunca mais será a mesma. A Bíblia diz que Tomé, ele deu a sua vida, o restante da sua vida, em prol da causa de Cristo. Só vive uma vida sem consciência da existência de Deus aqueles que nunca tocaram e nunca foi tocado. Você sabe qual é a diferença daquela mulher? Pedro disse para Jesus: Senhor, muita gente te tocou, e o Senhor quer saber quem te tocou? Jesus diz: quem me tocou diferente, porque quando Ele me tocou, eu toquei nele ou nela, e ela foi curada. Você pode sair daqui nessa noite com o toque do Espírito Santo de Deus na tua vida, e a tua vida nunca mais ser a mesma. Vai ter momento, irmão, na nossa vida que vamos estar cheio de dúvida. Algum tempo atrás eu olhava para Deus e dizia: Deus, será que eu não estou jogando a minha vida fora? Será que o Senhor realmente existe? Ou será que isso é fruto da imaginação? Se o Senhor existe, por que parece que o Senhor está tão distante de mim? E aí Deus olha para você e diz: não é que eu estou distante, é você que parou de me tocar. Porque a Bíblia diz que foi Tomé que tocou. Mas a gente entra aqui dentro, a gente quer que o louvor nos toque, quer que as palavras nos toquem, mas a gente não estende a nossa mão ou o nosso dedo para tocar em Jesus e ter a nossa vida transformada. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. Eu não sei quais são as suas dúvidas, quais são as suas incertezas, mas uma coisa eu sei, que Deus pode te tocar nessa noite. E eu quero convidar você a sair do seu lugar, aonde você está, e tocar nessa presença, e ser tocado por essa presença, e sair daqui com a vida mudada, com a vida transformada. O altar está aberto. Eu quero convidar você. Aquela mulher no meio daquela multidão, ela falou: eu não estou nem preocupado com a multidão, eu vou tocar nele. Ela não preocupou: vou esperar o primeiro tocar,
Se acontecer alguma coisa, eu vou lá e toco. Não, ela falou, eu vou tocar lá. Não quero saber, porque o negócio é eu e ele. É a minha vida e a vida dele. Então sai do seu lugar, eu vou abrir o altar, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero te abençoar nessa noite. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que foi feito nessa noite, Pai. Pelas pessoas que se renderam a Ti. Que o Senhor continue abençoando. Que o Senhor continue derramando da Tua graça. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga: eu confio. Deus abençoe sua vida. Ótima semana. Aleluia. Vai com Deus.